Mergulhar na promessa é tirar o foco de todo o resto. O título da nossa mensagem de hoje é: vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Deuteronômio 1, versículo 6 diz assim: o Senhor, o nosso Deus, nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Se você fizesse uma autoanálise da sua vida neste momento, qual é o lugar que você já está há muito tempo? Qual é a realidade que você tem vivido há muito tempo? Qual é talvez o ciclo de vergonha e humilhação que você já está preso há muito tempo? Sabe qual é o grande problema de vivermos muito tempo dentro da mesma realidade? Depois de tanto tempo presos, nós começamos a acreditar que essa realidade que nós vivemos é permanente. E essa talvez tenha sido uma das maiores mentiras que o diabo tem feito com que os homens acreditem. Porque uma vez que você acredita que este lugar é permanente, você perde forças, e sem colocar força, sem esforço, sem acreditar, se torna impossível viver um determinado contexto, uma determinada mudança. Quando o Senhor falou com a nação de Israel neste momento, eles estavam girando em volta do mesmo lugar, da mesma realidade, não há 4 dias, não por 4 semanas, não por 4 meses, nem mesmo 4 anos. Fazia 40 anos que eles estavam girando em torno do mesmo contexto. Por mais que esse texto foi escrito há muitos e muitos e muitos anos atrás, essa é uma realidade muito atual. Tem pessoas que, quando nós paramos para conversar com elas, e muitos começam a abrir os seus corações, fica muito claro que ela está presa a uma realidade, a um determinado contexto, não é de hoje, não é de agora. Tem pessoas vivendo a mesma instabilidade há um bom tempo, há um considerável tempo. E o que eu acho mais incrível é que o Senhor, em sua infinita misericórdia e bondade, não é questão de merecimento, mas porque o caráter de Deus é algo inexplicável, extraordinário, mesmo com toda oscilação, mesmo com toda insatisfação que muitas vezes tomou conta da nação de Israel, não por um, mas por diversos momentos, o Senhor se levantou anunciando boas novas. E neste momento o Senhor estava anunciando uma boa nova extraordinária. O que ele estava dizendo? Vocês já ficaram muito tempo nesse lugar, chegou o momento de sair, chegou o momento de vocês vencerem, chegou o momento de vocês saírem desse deserto, deste lugar de dor, de opressão, de vergonha, de tristeza. O Senhor promete, isso é o que cabe a Ele, mas existe uma parte que cabe a nós. Mateus 9, versículo 25 diz assim, diga isso comigo, por favor. Assim que a multidão foi retirada, o que está escrito na sequência? Tomou a menina pela mão e ela se levantou. Assim que a multidão foi retirada. Todos nós conhecemos essa passagem, ela é extremamente conhecida, é a história de Jairo. Jairo, ele viveu uma experiência gloriosa, ímpar, com o Senhor Jesus. Como que começou a história de Jairo com Jesus? Não foi diferente da forma como muitos de nós começamos com Cristo, com uma dor, com um problema. A filha desse homem estava enferma, e ele viu esse contexto de enfermidade evoluindo para um contexto de morte. Quando Jairo e o Senhor Jesus estavam se dirigindo até a casa onde a menina estava, quando eles chegaram lá, existia uma multidão, muitas pessoas se lamentando, muitas pessoas chorando,
E o Senhor, como sempre, Ele chega anunciando algo extraordinário. Antes de vir a mudança, primeiro vem a palavra. O Senhor disse: ela não está morta, ela apenas dorme. Qual foi a reação da multidão? Riu. Em sinal do quê? Incredulidade. Perceba o que vocês leram junto comigo agora há pouco. Depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou. Vamos trocar a colocação. Depois que a incredulidade foi tirada, Jesus entrou. Jesus não tem podido entrar em muitos contextos por causa da incredulidade. O Senhor Jesus não tem podido operar mudanças, milagres na vida de alguns por conta da incredulidade. Olha como está escrito na Almeida Revisada e Corrigida. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. Olha o quanto isso é profundo, o quanto isso é forte. Olha esse detalhe importante. Para Jesus entrar, a multidão necessariamente precisou sair. Para que o milagre pudesse acontecer, a incredulidade precisou sair daquele ambiente. No lugar da incredulidade, diga isso comigo por favor, no lugar da incredulidade, o sobrenatural não se manifesta. Não é crer com a boca, é crer com o coração, é crer com o espírito, é crer internamente. É uma crença profunda que nos permite vivermos milagres, experiências incríveis. Não é algo raso. E olha, com muita sinceridade, eu acredito que grande parte das experiências que o Senhor permite que aconteçam conosco é para revelar o nosso nível de fé ou, em outros casos, o nosso nível de incredulidade. Porque uma pessoa que crê de uma forma profunda, ela se torna inabalável. E quando nós falamos sobre sermos inabaláveis, notícias não nos abalam, imprevistos não nos abalam, pessoas não nos abalam, os problemas não nos abalam. A verdadeira fé, a fé que nós chamamos de fé viva, a fé que move montanhas, é sobrenatural. Ela resiste, ela aguenta, ela suporta tempo, ela suporta adversidades, ela suporta quando algo sai diferente daquilo que foi previsto ou planejado. Mateus 13:58 diz assim: e Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então perceba que até mesmo Jesus Cristo, em todo o seu esplendor, ele não pôde realizar alguns milagres em lugares específicos, porque a incredulidade prevaleceu naquele lugar. O derrotado de hoje, diga isso comigo por favor, o derrotado de hoje pode vencer amanhã, mas o incrédulo de hoje não vencerá amanhã. Uma pessoa que está de mal a pior hoje, se ela crê, ela pode sair desse contexto, dessa realidade que ela tem vivido. Mas um incrédulo, ele morre amargurado, ele morre agoniando, porque ele não acredita que as mudanças são possíveis. Você percebe que a sua fé está se desenvolvendo quando você já não encontra mais dificuldade para acreditar no inacreditável. Romanos 4, versículo 18 diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua dependência. A esperança de Abraão não estava fundamentada no natural. A esperança dele estava 100% ligada ao divino. Abraão é o típico exemplo de pessoa que não tinha onde se apoiar. A realidade dele não dava um suporte para a fé dele. E muitas pessoas têm tentado se apoiar na sua realidade, e é por isso que o desânimo tem prevalecido.
Quando você apoia o que você faz, como você fala, em relação àquilo que acontece com você, em algum momento você vai perder forças. A fé de Abraão estava 100% fundamentada naquilo que o Senhor tinha liberado. Ele não tinha um sinal no corpo da sua esposa, ele não tinha um sinal no seu próprio corpo. A realidade dele apontava para que o fim dele fosse sem se tornar aquilo que ele desejava ser naquele momento, que era ser pai. Mas esse homem creu, porque o Senhor disse: eu vou fazer, e para ele foi o suficiente. Olha como está escrito em uma outra tradução: não havia esperança. Diga isso comigo, por favor. Não havia esperança, mas Abraão creu. Sabe aquele negócio de porcentagem? Tem tantos por cento de chance de acontecer, tem tantos por cento de chances de dar certo. Na medicina, por exemplo, existe muito esse linguajar: tantos por cento flui, mas tantos por cento não dá certo. Quando aqui diz que não havia esperança, isso quer dizer que as chances estavam contra Abraão. Não tinha nada a favor de Abraão, mas ele creu. Ele não confiou no contexto, ele confiou na fidelidade do Deus que ele servia. Gente, nós precisamos confiar na fidelidade, no caráter imutável do Senhor. No meio da caminhada, as pessoas, quem já foi abandonado ou rejeitado por alguém? Levanta as mãos, por favor. Por exemplo, você precisou de ajuda e você não teve a ajuda daquela pessoa, ou se comprometeram com algo, mas te abandonaram no meio da caminhada. Levanta as mãos, por favor. As pessoas nos deixam, mas a Bíblia diz que o Senhor não nos abandona. Tem um texto que, quando eu leio, eu confesso que ele provoca um calafrio, ele causa um friozinho aqui na boca do estômago, mas no bom sentido da palavra. Mesmo quando o homem é infiel, o Senhor permanece em fidelidade. Então perceba que, se o caráter dele não muda, o mesmo Deus que levou a finco o que ele havia prometido a Abraão, é o mesmo Deus que fará as mesmas coisas nas nossas vidas. Decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Decisão. Diga isso comigo, por favor. Decisão. Ele decidiu não viver a sua vida como alguém que sabia que não era capaz de realizar algumas coisas. Ele decidiu viver a sua vida acreditando que ele era capaz de fazer aquilo que o Senhor havia dito que ele era capaz, que ele iria fazer. É aquela expressão que nós já falamos tantas vezes: eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu não posso o que as pessoas dizem que eu posso. Eu sou aquilo que o meu Pai que está nos céus diz que eu sou. Eu posso aquilo que o Senhor diz que eu posso. É o Senhor quem conduz a minha vida. As estações, as épocas, os momentos são conduzidos pelo Senhor. Assim foi feito Pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade. Diga isso, Abraão. Agora troca, diga isso. O Vitor, diga o seu nome. O Vitor não ficou pensando em sua incapacidade. Esse é um erro que todos nós estamos sujeitos a cometer. Nós pensamos demais naquilo que nós não temos. Nós pensamos demais naquilo que nós não conseguimos. Nós pensamos demais no pior lado possível. E é por isso que a Bíblia nos ensina a pensar naquilo que é bom, naquilo que é digno de confiança, naquilo que é digno de louvor, naquilo que nos dá esperança, naquilo que nos fortalece. É muito comum nós conversarmos com pessoas que fica muito evidente para nós que o grande erro que ela está cometendo, que ao invés dela ligar os pensamentos dela nas coisas do alto, ela fica ligando o pensamento dela naquele contexto de dor.
E quanto mais você remói dor, mais a dor vai aumentar. Quanto mais você remói receio, mais a dúvida vai crescer dentro de você. Quanto mais você fica pensando naquilo que existe de negativo na sua vida, mais difícil se torna manter a chama acesa dentro de nós. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Isso para mim, eu confesso que mensagens como essa, elas mexem muito comigo, porque, com muita sinceridade, eu não me sinto à altura dessa mensagem. Esse é um nível que a plenitude dele, com muita sinceridade, eu ainda não consegui atingir. Mas eu busco isso todos os dias. Um homem que é capaz de ignorar décadas de infertilidade de Sara, de ser persistente, gente, você precisa de um nível de profundidade com o Senhor muito grande. Sabia que muito dos seus receios de hoje estão ligados a decepções que você viveu no passado? Sabia que muitas pessoas vivem as suas vidas como... Quem já viu aquela aranha armadeira? Sabe aquela que fica com as patinhas para cima só esperando para dar o ataque? Fica sempre no modo defensivo? Sabe por que muitas pessoas ficam armadas perante alguns contextos? Porque em algum momento viveram decepções, tragédias, momentos ruins, e acaba que inconscientemente ela está preparada para atacar, caso algo vá se repetir na vida dela. É muito difícil você desligar os seus pensamentos, as suas crenças daquilo que você viveu ou deixou de viver lá atrás, mas quando nós estamos nos unindo ao Senhor, um reset é necessário. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Eu prossigo para o alvo, eu persigo as coisas que estão adiante de mim. Porque se a gente não tem essa capacidade, se nós não conseguimos desligar a nossa mente, o nosso espírito, nas experiências frustradas que nós vivemos no passado, a incredulidade vai falar mais alto. Ela vai falar mais alto. Gente, às vezes nós podemos ficar presos a algumas colocações como é no tempo de Deus, eu sei que não aconteceu por conta disso, por causa de um propósito maior. Acredito sim que em boa parte dos contextos vai ser isso. Mas em uma quantidade considerável de realidades ainda não aconteceram algumas coisas por falta de fé. E se não der certo? Parece inofensiva essa colocação, mas ela fala muito sobre o tipo de relacionamento, ela fala muito sobre o quanto você acredita no Senhor, sobre o quanto a palavra dele tem peso sobre a sua vida. E se não der certo? E se não acontecer? Está tudo contra mim. Mas o princípio bíblico desse relacionamento com o Senhor é uma fé cega, é uma confiança cega no que Ele está falando. Eu não vejo, mas eu acredito. Foi o que o Senhor mesmo disse. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Mas a medicina está falando isso. Tudo bem, a medicina fala muitas coisas. Mas o que o Senhor está falando? Mas a minha conta bancária está falando isso. Mas o que o Senhor está falando? Mas as pessoas estão falando isso. Mas o que o Senhor está falando? Mas os advogados estão falando isso. Mas o que o Senhor está falando? Nós precisamos chegar nesse ideal. Nós gastamos muito tempo da nossa vida pedindo que o Senhor aumente muitas coisas e acabamos nos esquecendo do mais importante: Senhor, aumente a minha fé. Porque é isso que vai dar o acesso ao impossível. A única coisa capaz, a única chave capaz de abrir a porta para o sobrenatural é a fé. Não existe um outro caminho. Hebreus escancara isso para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançar o favor de Deus. Sem fé é impossível milagres acontecerem. Nós estamos falando de uma limitação do poder do Senhor? Não, de maneira alguma. Eu crendo ou eu duvidando, Deus é o que é.
Porém, eu crendo ou duvidando, isso vai determinar o que Deus poderá fazer na minha vida. Então nós estamos falando de uma pessoa que ignorou décadas de fracasso, décadas de decepções, de tentativa e erro, 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 mas ele continuou acreditando. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Constantemente nós precisamos de um renovo. E eu sou o primeiro a me colocar nessa lista. Porque se nós não formos renovados no Senhor, gente, a gente não suporta essa vida. A gente não resiste. A Bíblia deixa muito claro, o mundo já é do maligno. O mundo é traiçoeiro. O Senhor já deixou o alerta. O diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Pode ser que ele não provoque todas as quedas na sua vida, mas cada vez que nós cairmos por fraqueza, oscilação, ele vai se aproveitar da nossa fragilidade. Ele vai se aproveitar dos nossos pensamentos. Muitas vezes ele só pega o gancho de uma decepção que nós vivemos e aí ele começa a lançar os dardos. E aí você começa a conceber na sua mente alguns pensamentos que não deveriam estar na sua mente jamais. Nós começamos a cogitar algumas ideias. É assim, nós já começamos a ver a nossa realidade nos adaptando ao não acontecimento de algumas coisas. Nós começamos a nos adaptar, a acostumar, a aceitar um contexto que muitas vezes não é o que o Senhor tem para nós. Racionalmente falando, Abraão poderia muito bem dizer, eu já tenho 100 anos, a Sara está perto dessa mesma idade. Se a gente não viveu, se até 100 não viveu, não vive mais. E aí que está o engano. Aí que está o engano. Profundidade no Senhor, conhecê-lo. Quem já viu, quem já fez essa oração? Senhor, eu quero conhecê-lo profundamente. Eu quero ter um nível de relacionamento que eu nunca tive antes. Levanta as mãos, por favor. Eu não posso deixar de dizer. Se você está passando por um momento de dor, um momento difícil, muito disso está ligado a essa oração que você fez. Porque não tem como nós conhecermos o Senhor profundamente se nós não vivermos experiências muito profundas. Quer ver um negócio? Quando você é pequeno, você gosta muito de brincar. E nós imaginamos muitas coisas. Eu, na minha adolescência, infância, eu sempre gostei muito de jogar bola. Sempre. Uma fase da minha vida eu gostei de praticar artes marciais. Fiz karatê, tive um envolvimento com algumas lutas. E todas as vezes, antes de eu chegar no ambiente, ou no campo de futebol, ou no ambiente onde eu teria a minha aula de luta, eu ficava me imaginando jogando contra um adversário e lutando contra um adversário. E é incrível como na nossa mente nós criamos um contexto em que os nossos adversários são formidáveis, mas ao mesmo tempo na nossa mente a gente nunca correu o risco de sofrer uma derrota, porque no final a gente sempre prevaleceu. Na nossa mente a gente sempre tirou algo, um coelho da cartola, algo extraordinário aconteceu e nós terminamos vitoriosos, mas nós temos o controle, tínhamos o controle do que estava acontecendo aqui. Muitas vezes, para nós entendermos que o Senhor tem o controle de tudo, Ele vai permitir que nós não tenhamos o controle de nada. Então, qual que é a diferença da vida na prática para o que acontece nos nossos pensamentos? Nos nossos pensamentos, por mais que o risco seja alto, sempre imaginamos que no final a vitória ainda é nossa. Mas aqui fora, muitas vezes o adversário vai ser grande, o desafio vai ser grande, e não tem uma perspectiva de vitória, não tem cara de vitória. Nós sentimos que nós estamos vulneráveis, que não tem o que fazer. Nós precisamos combater esse tipo de pensamento. Nós precisamos ir na direção contrária a essa linha de pensamento. Porque aquele que prometeu, diga isso comigo por favor, aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Só porque você não acredita, não quer dizer que a promessa esteja morta. Tem uma expressão que eu adoro dizer, e eu falo para mim mesmo constantemente: para a promessa falhar, isso quer dizer que o Senhor precisa falhar, e o Senhor não falha. Se lembram do período de exílio da nação de Israel? O Senhor prometeu que eles ficariam lá um determinado tempo. E como o Senhor prometeu, aconteceu. Mas ele apareceu para resgatar, porque ele falou, vai ser esse tempo. Quando deu aquele tempo, ele não pôde negar a sua palavra. Ele tirou a nação do exílio. Quando Faraó prevalecia sobre a nação de Israel, o Senhor disse, estou descendo para livrar o meu povo, o clamor de vocês chegou até mim, como ele prometeu, assim aconteceu. Por intermédio da boca de Eli, Ana recebeu uma bênção. Vai, receba aquilo, que Deus te conceda o que você deseja. E o que aconteceu? Contra toda aquela situação que ela viveu até aquele momento, aquela situação de dor, de lamento, contra todas as probabilidades, ela veio e se tornou mãe. Lázaro, ele morreu? Morreu. Mas o Senhor não disse? Estou indo até lá. Lázaro está dormindo. Ele vai viver, não vai acabar em morte, vai acabar em vida. E o que aconteceu? Ele viveu. Então, eu acredito que hoje, é como se o Senhor estivesse reforçando no seu espírito algo que ele já falou que ele iria fazer lá atrás. Não desanime, não aceite perder suas forças, não aceite que as emoções, os pensamentos tomem a sua vida, porque ele vai se revelar. Se lembram da história de Jó? Para ele chegar à conclusão de que ele tinha conhecido o Senhor antes de ouvir falar, e agora ele estava conhecendo o Senhor por ver, por uma experiência real, ele precisou passar por uma profunda dor, e ele precisou confiar. O que ele dizia? Eu sei que o meu Redentor... Seguir Jesus Cristo é duro. Não seguir é inaceitável, é inimaginável, inconcebível. Seguir Ele, eu gosto muito de citar esse versículo, mas a gente sempre cita a parte mais alegre da coisa, né? Não há quem tenha deixado tudo por amor a mim, que não receba 100 vezes mais. Irmãos, terras, pais, mães, mas lá no meio está escrito assim, perseguições. Tem um outro versículo que diz assim, vocês conseguem pensar numa frase, que ao mesmo tempo ela tem uma notícia terrível, e ela é acompanhada de uma boa notícia na seguida? Qual é o versículo que eu consigo enxergar isso? No mundo você vai ter muitas tribulações, mas eu vou dar livramento de todas elas. Então o Senhor promete o pior, mas Ele promete que o melhor vai se revelar. Talvez até hoje nós vivemos o pior em alguns contextos e cenários da vida, mas nós precisamos crer que existe a continuação do versículo, e Ele vai dar livramento sobre todas elas, sobre todas as aflições. Então não desista de lutar por aquilo que você deseja viver, não desista de correr atrás, mas eu já corria tanto tempo, não importa, continue correndo. Uma das formas mais incríveis de nós mandarmos uma mensagem para os céus que nós continuamos acreditando, é justamente continuando fazendo aquilo que nós cremos. Eu creio tanto, Senhor, eu creio tanto que mesmo depois de 1 ano correndo atrás, 2 anos, 5 anos, 10 anos correndo atrás, eu continuo aqui porque eu sei que o Senhor vai se revelar. Se lembram da história de José? Lá no livro de Hebreus, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Gideão, pela fé Davi, pela fé Jefté. Quando chegou na parte do pela fé José, lá não foi colocado como exemplo para nós
o fato de que ele prosperou, se tornou um homem abundante, ele vendeu para o mundo todo. Lá não foi colocado nem o fato dele não ter cedido para a carne, quando a mulher de Potifar veio até ele, mas lá foi colocado o quê? Que pela fé, José, ele fez menção do êxodo, e ele falou dos seus ossos, do que deveria ser feito com os seus ossos. Como que José terminou os seus dias, dizendo assim: quando o Senhor vier em favor de vocês, peguem os meus ossos e levem junto. Foi o cara que morreu acreditando. Talvez na vida tenha coisas que a gente não vai receber do Senhor, mas o que Ele espera? Que nós venhamos terminar os nossos dias acreditando, e não é um acreditar superficial, é acreditando nele. É esse tipo de pessoa que o Senhor busca. O que acaba separando uma pessoa da outra, diferenciando um resultado do outro, muitas vezes é o nosso nível de fé, é o quanto nós acreditamos, é o quanto nós buscamos, é o quanto nós temos essa certeza de que o Senhor não vai falhar. Olha o que diz no versículo 20: não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Quem aqui já começou a entrar numa linha de questionamento depois de algo não sair conforme o planejado? Levanta as mãos, por favor. Eu? Sem dúvida alguma eu. Mas por que comigo, Senhor? Mas isso não mudou, isso não aconteceu. Ó, Abraão dando um tapa de pelica na nossa cara aqui. Sem questionamento ele suportou. Sem questionamento ele resistiu. Em vez disso, diga isso comigo, por favor: mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. Mergulhar na promessa é tirar o foco de todo o resto. Mergulhar na promessa é ignorar circunstâncias, contextos, notícias, é ignorar problemas, adversidades. Para Abraão, a promessa tinha mais peso do que a sua idade, as condições da sua esposa e o tempo. Para Abraão, a palavra do Senhor teve muito mais peso do que aquilo que ele enxergava ou ouvia. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. Abraão não era otimista. Abraão, ele era convicto. Ser otimista, diga isso, ser otimista é esperar que o melhor vai chegar. Ser convicto é ter a certeza de que o melhor vai chegar. Nós precisamos sair do campo do otimismo e entrar mais profundo. Nós precisamos entrar no campo da convicção. O que a Bíblia fala sobre a fé? A fé é a certeza. Talvez muitos de nós estamos no campo do desejo. Eu quero viver. Eu espero que aconteça. Mas ainda não conseguimos chegar naquele lugar em que eu tenho a certeza que vai acontecer. Eu tenho a certeza que eu serei curado. Eu tenho a certeza que eu viverei restaurações. Eu tenho certeza que a minha realidade vai mudar. Eu tenho certeza que a minha família toda vai ser salva. Eu tenho essa certeza. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão, o mesmo acontece conosco, o mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando de igual modo não havia mais esperança. Se coloquem de pé todos, por favor. As circunstâncias, elas podem parar o Senhor. Ou melhor, elas podem parar a nós, mas elas não param o Senhor. As circunstâncias podem nos amarrar, mas o Senhor não é amarrado por nenhuma delas. Ou seja, o que cabe a Ele, Ele não vai vacilar. E por isso nós não podemos vacilar com a nossa parte.
Romanos 4,16 diz assim: é por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele. Depende inteiramente disso. Inteiramente. A parte dele, considere feita. É a nossa parte que nós precisamos colocar em ordem. Seja um perseguidor da esperança. Não deixe de acreditar. Porque pode não ter acontecido até o momento. Mas se você continuar acreditando, em algum momento vai acontecer. Feche seus olhos neste momento, por favor. Eu confesso que nós teríamos muito mais versículos para lermos, mas eu não consegui sair desse texto de Romanos que nós acabamos de ler. Fé é por fé, é pela fé, será pela fé. Acredite ao ponto da sua fé se tornar tão profunda, que não importa o que vão falar para você, não importa o que aconteça com você, você continua acreditando. Abraão ia se fortalecendo, dando glórias ao Senhor. Ele louvava ao Senhor. Se a dificuldade ela altera a sua adoração, então saiba, você não é um adorador. Se as dores afetam a forma como você adora, então é isso que está vindo à tona, você não é um adorador. Porque o verdadeiro adorador, adoração não é o que faz, adorador é o que ele é. Então, a despeito de qualquer coisa, continua adorando. Às vezes nós corremos o risco de ficarmos chateados com o Senhor, virarmos as costas, quer saber, não vou orar, não vou meditar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não. Seja um adorador mesmo nesse momento de dor. Creia que Ele vai se revelar, creia que Ele vai fazer. Por isso eu gostaria que neste momento você, com as suas palavras, entrasse em oração dizendo: meu Pai, eu acredito. Meu Pai, eu acredito. Se você percebe que o seu nível de fé não é um nível tão profundo, peça ajuda a Ele, diga isso: meu Pai, aumente a minha fé. Senhor, aumente a minha fé, eu quero acreditar como eu nunca acreditei antes. Meu Pai, eu quero um nível profundo de fé, eu quero crescer nessa fé que move montanhas. Meu Pai, eu acredito que é por intermédio da fé, não é por intermédio do choro, não é por intermédio do lamento, não é por intermédio de uma crise existencial, não é por intermédio dos desequilíbrios emocionais, é por intermédio da fé que eu vou viver grandes e grandes milagres. Então diga isso: meu Pai, eu quero crer. Meu Pai, eu quero crer. Eu não quero crer da forma que eu acredito ser a melhor forma. Eu quero acreditar, eu quero agir a fé que vai agradar ao Senhor. Eu quero, meu Pai, da mesma fé que existia dentro da mulher do fluxo de sangue, que mesmo depois de 12 anos, ela continuou acreditando, ela continuou crendo, ela continuou buscando, ela foi até o Senhor e ela viveu um grande milagre. Meu Pai, eu quero da mesma medida de fé que existia no centurião, quando ele disse: eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, basta uma única palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra e milagres vão acontecer. Meu Pai, eu creio no teu poder, eu creio na tua glória, eu creio no teu favor. O Senhor não mudou, o Senhor não mudou, o Senhor não mudou. Eu creio que o Senhor vai se revelar, eu creio que o Senhor vai se revelar. Qual é o lugar que você já ficou há muito tempo? Qual é o
lugar, qual é a realidade que você está preso há muito tempo, o Senhor anuncia por intermédio dessa mensagem: você já ficou tempo demais neste lugar, você já ficou tempo demais neste lugar, você já ficou tempo demais preso a essa realidade. Chegou a hora de você sair, chegou a hora de você vencer, chegou a hora de você colocar um ponto final nesse período de dor, de humilhação. Você já ficou tempo demais dando voltas nesse deserto, chegou a hora de sair. Declare isso pela fé: chegou o meu momento. Eu vi muitas pessoas saindo de algumas realidades, chegou a minha vez de sair. Eu vou sair dessa realidade, eu vou sair dessa realidade, eu vou vencer essa realidade, eu vou vencer essa realidade, eu vou vencer esse momento, eu vou vencer. Diga isso a Ele. Qual é a tua dor? Qual é a sua aflição? Talvez você já tenha compartilhado o que você tem vivido com muitas pessoas. Talvez você abriu a boca para reclamar por diversas vezes. Este é o momento que você tem que se lançar no Senhor, dizendo: meu Pai, eu peço, se revele a nós, meu Pai, se revele a nós. Eu estou aqui apresentando ao Senhor. Se você tem algum problema de saúde, diga a Ele: meu Pai, eu estou preso a essa realidade há tanto tempo, mas eu quero a minha cura, eu quero a minha cura, eu quero a minha cura. Eu preciso de uma restauração. O que medicamentos não podem fazer por mim, o que as pessoas não podem fazer por mim, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode. Aonde a medicina não alcança, o Senhor alcança. Então eu peço, meu Pai, eu imploro ao Senhor, eu clamo ao Senhor: meu Pai, derrame de uma unção de cura, derrame de uma unção de restauração, vai fortalecendo ela nesse momento. Eu peço: vai, Espírito Santo, vai até ela, vai fortalecendo, vai renovando. Não é hora de parar, ela não pode parar, ela tem que insistir, ela tem que acreditar. Então fortaleça ela neste momento, vai restaurando. Meu Pai, faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Meu Pai, o que o Senhor faz, homem nenhum pode fazer. Operando Deus, quem impedirá? Operando o Senhor, não há quem possa impedir as nossas vitórias. Não existe oposição, não existe resistência. Então se revele na vida dela, se revele na vida dela, se revele na vida dela, se revele na vida dela. Mostre a tua glória na vida dela. Meu Pai, o Senhor conhece a dor dela melhor do que qualquer um, melhor do que nós. O Senhor sabe o que ela está passando. Então eu peço uma intervenção divina. Intervém em favor dela, intervém em favor dela. Haja nessa situação. Eu oro declarando: essa situação ela vai mudar. Em nome de Jesus eu declaro: essa situação, essa realidade vai mudar. Eu declaro: essa situação, essa realidade, ela vai mudar. Eu declaro: essa situação, ela não vai prevalecer na sua vida, ela não vai permanecer. Lembre-se disso. Para a promessa falhar, isso significa que o Senhor precisa falhar, e o Senhor não falha, Ele não falha. Seja curado agora, seja curado agora, em nome de Jesus. Seja curado agora, seja livre agora, seja liberto agora. Se existe algo que escravizava a sua vida, eu declaro: seja livre agora, em nome de Jesus. Seja livre agora, em nome de Jesus. Seja livre agora, seja livre agora, seja livre agora, seja liberto agora. Senhor, eu peço: vai curando, vai libertando, vai transformando. Meu Pai, nós estamos colocando um ponto final na esterilidade, na doença, na dor, no sofrimento. Nós nos levantamos com força, tendo a certeza de que a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Diga isso várias vezes no seu lugar: a vitória é minha, eu vou prevalecer. Não é a dor que vai prevalecer, não é a doença que vai prevalecer, não é a destruição que vai prevalecer, não é a divisão que vai prevalecer, não é o sofrimento que vai prevalecer. Sou eu juntamente com o meu Senhor. Eu não vou perder aquilo que é importante para mim, eu não vou perder minha família, eu não vou perder minha saúde, eu não vou perder aquilo que o Senhor tem para mim, eu não vou perder. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Deus quer mais com você, Ele quer mais conosco. Nós precisamos trabalhar para chegar nesse ideal. Ignoramos décadas de infertilidade,
ignoramos anos e anos de frustração. Diga isso não tem poder sobre a minha vida. O que não aconteceu não tem poder sobre a minha vida. As decepções que eu vivi ao longo da vida não tem poder sobre a minha vida. Isso não vai roubar na minha fé agora. Eu não serei afetado por isso agora. Eu não serei afetado, eu não serei roubado. Muito pelo contrário, eu vou viver grandes mudanças em nome de Jesus. Olhe para cá um instante, por favor. Olha o que está escrito no livro de Josué 21, do versículo 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Um dos textos que nós havíamos separado para ler com vocês foi justamente a conquista de Jericó. Nós não podemos esperar diferente. Toda grande promessa vai vir junto com ela acompanhando um grande desafio. Jericó nunca havia sido destruída. Ela nunca tinha caído. Eram muros que nunca tinham sido vencidos em nenhum momento. Tem momentos em que nós vamos nos deparar com muita Jericós. Quando você ouve a promessa, você se alegra. Quando você olha para Jericó, muitas vezes desanimamos. Porque qual que é o pensamento racional que toma conta? Ninguém venceu isso até agora. Como que eu vou vencer? Olha o tamanho desse desafio. Olha o tamanho dessas muralhas. Mas o que o Senhor disse lá no início? Eu entreguei a você Jericó, o seu rei, tudo que está lá dentro, eu entreguei a vocês. O Senhor prometeu, mas o Senhor também deu uma direção. Sabe por que o Senhor deu a direção? Porque a bênção, ela não substitui o tempo de dedicação. A bênção não anula a necessidade de esforço. Precisamos nos esforçar. O Senhor disse, já entreguei, porém, nos próximos dias vocês vão dar voltas ao redor de Jericó. Nos próximos dias vocês vão percorrer toda essa muralha. Perceba que a direção que o Senhor deu foi para o dia a dia. Muitas vezes nós agimos de que forma? Eu faço agora e eu já não preciso fazer amanhã. É o suficiente. Eu faço uma vez por mês, eu faço de vez em quando. Não, o Senhor disse, nos próximos dias, você não pode parar. Você tem que insistir. Você tem que continuar. Você tem que resistir. E olha como são as coisas. Quer ver um negócio? Volta em Josué, vai lá para o versículo 20, por favor. No 20, isso. O povo gritou, diga isso comigo por favor. O povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Gritaram com o quê? Com toda. Lembram qual foi esse dia? O último dia. Talvez era o dia que eles estivessem mais cansados. Talvez não, era. Porque eles tiveram que dar 7 voltas ao redor daquela muralha. Mas eles não perderam forças. Gente, enquanto estiver doendo, nós temos condições de vencer. Mas se estivermos desanimados, cansados demais, a vitória não acontece. Mas por que eles ainda tinham forças? Porque eles acreditaram no que o Senhor tinha falado, que iria cair por terra. Então imagina você, vamos lá. Se o Senhor fala para você, daqui uma semana, 7 dias, volte neste mesmo lugar, e a tua realidade vai ser outra completamente diferente.
Porém, não é simplesmente voltar nesse dia. Nos próximos dias, até lá, eu quero você aqui, 24 horas por dia. A gente não se desdobraria? A gente não faria? Não mudaria a agenda? Não mexeria em tudo? Por quê? Porque nós acreditamos no que o Senhor está falando. Foi isso que eles fizeram. Eles resistiram até o final porque eles acreditavam que o impenetrável seria penetrado, o invencível seria vencido. Então acredite nisso. Olha, Hebreus 4 versículo 1 diz assim: ninguém deve pensar que a promessa falhou. Não falhou, vai acontecer. Salmo 107 versículo 28 diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Você acredita? Você crê? Vocês clamaram? Então daqui a pouco Deus está te tirando da tribulação. Daqui a pouco Ele está concedendo grande vitória. Eu creio nisso de todo o meu coração. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, eu oro por cada pessoa que aqui está, e eu oro por aqueles que nos acompanham por essa transmissão. Meu Pai, nós clamamos ao Senhor, nós temos clamado ao Senhor. O Ministério Mudança de Vida é uma igreja que ora, é um ministério que clama, dia após dia. Nós estamos com as portas abertas deste lugar, clamando, orando, meu Pai, intercedendo, estendendo as nossas mãos, e por isso eu tenho a certeza que o Senhor vai tirar o teu povo dessa tribulação que eles têm vivido. Eu te abençoo, eu oro por essas mudanças, eu declaro, de hoje em diante tudo será diferente. Você vai viver uma grande restauração. Eu declaro, os que não podiam gerar vão gerar, os que estavam enfermos serão curados, aqueles que sofreram decepções até o presente momento viverão grandes e grandes alegrias, grandes e grandes alegrias, grandes e grandes alegrias. Eu os abençoo, eu abençoo toda boa obra das tuas mãos. Que Deus te levante, que Ele te fortaleça, que Ele te restabeleça no lugar que Ele tem para você. Que o favor dEle cubra vocês que aqui estão, que o favor dEle cubra vocês que nos acompanham por essa transmissão, que Ele revele a glória dEle de uma forma inédita, de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu declaro assim será. Repita comigo: eu concordo com essa oração, eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome de Jesus, amém.